deixa eu te fazer uma pergunta rápida. E se der certo? E se aquela ideia que estás sempre a adiar for exatamente a coisa que pode mudar a tua vida? A maioria das pessoas passa a vida a fazer pergunta errada. Ou seja, a maioria das pessoas perguntam, e se der errado? Mas quase ninguém pergunta, e se der certo? Se és novo por aqui, o meu nome é Carlos Santos, sou fotógrafo e criador de conteúdo para as redes sociais. E neste canal falamos muito sobre a vida real, criatividade, coragem para tentar, para fazer diferente. Porque muitas das vezes o que está a travar a nossa vida não é a falta de capacidade. Às vezes é o medo. Tem algo que eu percebi há um bom tempo. A maioria das pessoas não falha. Ou seja, a maioria das pessoas não tentam para ver se aquilo vai dar certo ou não. A maioria das pessoas escolhe ficar na incerteza, na dúvida. Sabe por que isso acontece? Porque na cabeça delas está sempre a criar cenários negativos. E se ninguém gostar? E se eu falhar? E se eu passar vergonha? E se não resultar? E sem perceber, a pessoa passa anos parada, sem abrir aquele negócio, sem começar aquele canal, sem aparecer, sem aprender aquela habilidade que tanto queria, sem mudar de vida. Talvez já tiveste aquele sonho de aprender a tocar um instrumento musical, talvez já tiveste o sonho de andar de skate, aprender a andar de skate e fazer alguma arte marcial, aprender a fazer fotografia, aprender a andar de bicicleta. Independentemente da idade que tu tens, as pessoas acabam por desistir tudo por conta de uma simples questão. E se der errado, acabam por fazer essa questão sem sequer aquilo acontecer. Mas hoje eu quero virar a pergunta ao contrário. O medo tem uma característica curiosa. Ele sempre mostra o pior cenário que existe. Nunca mostra o melhor. Quando pensas em começar algo, a tua cabeça diz, vai falhar. Com certeza que vai falhar. Não és bom o suficiente. As pessoas vão te julgar. Porque normalmente o não fazer tem mais a ver com o julgamento de outras pessoas do que com a decisão que nós temos de iniciar aquilo que nós temos para iniciar. O medo não tem provas. Ele só está a tentar meter-te na zona de conforto. Meter-te na zona onde tu vais ficar confortável. E às vezes a maior prisão da vida é exatamente essa, o conforto. A maioria das coisas não acontecem como nós imaginamos. Se reparares bem, 90% das coisas que nós temos medo nunca acontecem. Tu imaginas uma catástrofe inteira na tua cabeça e depois quando finalmente tentas, não era nada daquilo que pensaste que era. Eu lembro-me quando eu comecei a gravar vídeos, na minha cabeça era tipo, o que as pessoas vão pensar? Aquilo vai ser horrível. Ninguém vai assistir. Eu vou ficar estranho na câmera. No início foi estranho mesmo, mas não foi o fim do mundo. Na verdade foi o começo. Pequenas decisões podem mudar destinos. Muitas pessoas pensam que grandes mudanças acontecem em grandes momentos, mas normalmente não é bem assim. Normalmente é uma pequena decisão. Publicar o primeiro vídeo, falar com aquela pessoa, aceitar aquela oportunidade ou começar algo novo. Pequenas decisões. Não precisa esperar o momento perfeito em que vem aquela grande oportunidade. A pior pergunta não é e se falhar? A pior pergunta é esta: e se eu nunca tentar? Porque falhar, pelo menos, ensina, mas não tentar, isso cria algo muito pior, arrependimento. Certa vez eu ouvi algo muito interessante, se calhar também já falei isso em algum vídeo. O nosso maior arrependimento não vai ser das coisas que nós fizemos no final da vida. Falo isso no final da vida, quando nós chegamos no final da vida. O nosso maior arrependimento não vai ser daquilo que nós fizemos, mas vai ser daquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Que pequenas ações que nós poderíamos ter tido e provavelmente ter colhido grandes resultados ou resultados diferentes daquilo que nós temos hoje. E arrependimento nós sabemos que pesa muito mais do que falhar. E hoje eu quero deixar uma pergunta simples. Antes de desistires de algo, antes de dizeres que não és capaz, antes de adiares mais uma vez, bem antes, pergunta isso a ti mesmo. E se der certo? E se aquela ideia funcionar? E se aquele projeto crescer? E se aquela decisão
não mudar tudo. Às vezes, a vida muda exatamente no momento em que decidimos tentar. A verdade é que ninguém tem a garantia de sucesso, mas ninguém tem a garantia de fracasso também. A única coisa que realmente sabemos é isto: se não tentares, nunca vais descobrir se aquilo vai dar certo ou não. Talvez hoje seja o dia de parar, de perguntar e se der errado, e começar a perguntar e se der certo. Agora eu quero saber de ti. Qual é a coisa que tu tens vontade de fazer, mas ainda não começaste? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça também de seguir o canal e ativar as notificações. E se esse vídeo fez sentido para ti, partilha com alguém que também precisa ouvir isto. E até o próximo vídeo.